Boa noite a todos. É sempre um prazer nós nos reunirmos nesta casa para podermos conversar um pouco sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. São preciosos ensinamentos que auxiliam aí na nossa caminhada. Então, sejam todos muito bem-vindos, recebidos com muito carinho. As nossas saudações também aos ouvintes da rede Boa Nova de Rádio, que também nos acompanham. E antes de entrar no tema desta noite, nós vamos, como de costume, fazer sempre uma homenagem a um companheiro espírita que, de maneira significativa, colaborou bastante com a nossa doutrina, e hoje a nossa homenagem é para William Allen Channing, nascido em 7 de abril de 1780 em Newport e desencarnou em Bennington, Estados Unidos, em 2 de outubro de 1842. Ele ficou conhecido como o apóstolo do unitarismo, seita protestante datada do século XVI, que negava o dogma da Trindade Divina, reconhecendo Deus como uno. Ele organizou, nos Estados Unidos ainda, a tentativa para a eliminação da escravidão, da embriaguez, da indigência e também da guerra. Comparecendo ao palco da codificação e tendo inseridas em O Livro dos Médiuns 3 mensagens de sua lavra no capítulo 31, além de uma contribuição valiosa discorrendo a respeito da ubiquidade, no capítulo 25, pergunta de número 30 do item 282, ele convida-nos a escutar a nossa voz interior, a do nosso anjo guardião, e se expressou da seguinte maneira: nem todos sabem agir de acordo com os conselhos da razão. Não dessa razão que antes se arrasta e rasteja do que caminha, dessa razão que se perde no emaranhado dos interesses materiais e grosseiros, mas dessa razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta a regiões desconhecidas, chama sagrada que inspira o artista e o poeta, pensamento divino que exausta o filósofo, arroubo que arrebata os indivíduos e povos, razão que o vulgo não pode compreender, porém que ergue o homem e o aproxima de Deus, mais que nenhuma outra criatura, entendimento que o conduz do conhecido ao desconhecido e lhe faz executar as coisas mais sublimes. Então, neste trecho, ele acaba nos dando um toque para nós prestarmos atenção na nossa voz interior, falando que o nosso anjo guardião, nosso espírito protetor, como queiramos chamar, está sempre ao nosso lado, tentando nos chamar a atenção, e quantas vezes nós não escutamos, né? Então fica o alerta desse companheiro e da nossa parte a nossa gratidão, o nosso carinho para a contribuição que ele nos deixou para a nossa doutrina. Nós todos acreditamos ter liberdade absoluta em nossa vida. O tema da nossa noite hoje é a lei de liberdade. Então, nós acreditamos ter essa liberdade de tomar as nossas decisões, de defender as nossas causas, de fazer o que nós quisermos, de irmos onde quisermos. E nós realmente temos essa liberdade. Mas hoje nós temos também a condição de entendermos que nós vamos responder por cada escolha que nós fizermos. E talvez a palavra liberdade, ela tenha um conceito um pouco mais amplo do que nos parece. Talvez, eu não sei se todos nós aqui já tínhamos parado para pensar sobre isso, mas essa palavra ela tem um significado muito amplo, bem mais do que acho nós imaginamos. Desde que nós vivamos em sociedade, nós jamais vamos estar livres para nós fazermos exatamente o que nós quisermos, por exemplo. E o homem, ele foi criado para viver em sociedade, então nós não temos como sair disso aí. Nós precisamos aprender, nós precisamos viver em sociedade. E para isso, nós temos o dever também de respeitar os direitos dos outros, ou seja, nós temos sim liberdade, mas essa liberdade, ela vai até o ponto onde nós não invadimos o direito dos outros. É dessa forma que nós precisamos saber conviver em sociedade. E para isso, nós precisamos cumprir deveres, não tem jeito, né? Nós estamos falando de liberdade, mas essa liberdade ela também exige que nós cumpramos alguns deveres. Nós estamos sempre presos
algumas responsabilidades. E pode ser com os outros ou pode ser até mesmo conosco, né? Nós estamos sempre aí, precisando responder por alguma coisa, obedecer algumas regras, é dessa forma que funciona. Quantas e quantas vezes nós não queremos nos prender a determinadas coisas, né? Não vou me prender a isso, mas também não adianta muito, porque se a gente não se prende a isso, nós vamos nos prender àquilo. Nós não vamos conseguir fugir muito. E por que é dessa maneira? Porque nós temos compromissos para cumprir aqui na Terra. Nós assumimos responsabilidades. Como é que nós vamos nos livrar delas? A única maneira seria deixando de cumprir os compromissos que nós assumimos. E esse não seria o melhor caminho. Contudo, todos nós temos uma forma de liberdade que ninguém pode tirar de nós. Todos nós temos. É a liberdade do pensamento, a liberdade de pensar. Ou seja, todos nós pensamos aquilo que quisermos. Mas se nós refletirmos, se nós pensarmos a respeito dessa liberdade também, nós vamos perceber que isso envolve uma série de coisas, como, por exemplo, o raciocínio, o desejo, a intenção. E quando as nossas intenções e os nossos desejos, eles não são assim tão sublimes, é porque ainda nós estamos presos às nossas imperfeições. Será que algum de nós aqui presente já, em algum momento, desejamos o mal de alguma pessoa, ou tivemos má intenção com alguém? Será que nós já tivemos isso? Já achamos ruim com alguma pessoa que nos falou aquilo que nós não queríamos ouvir, ou que nos deu uma fechada no trânsito? Já tivemos essa vontade? Acho que nenhum de nós escapa disso, não é? Mas também isso é compreensível. Porque nós somos ainda imperfeitos, nós sabemos disso, nossa pretensão não pode ser outra, né? Nós sabemos dessa imperfeição. Mas também isso não quer dizer que nós devamos cruzar os nossos braços e falar, não, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, eu não vou mudar, é dessa forma que eu sou. Porque nós estamos encarnados aqui na Terra exatamente com o objetivo de nos melhorarmos. Então nós precisamos nos conscientizar daquilo que é necessário melhorar em nós e investir nisso, né? Ou seja, saber aquilo que é necessário, que precisamos mudar e fazer alguma coisa para que isso mude. E não ficar com aquele pensamento, não é desse jeito mesmo, eu sou assim, aquele velho ditado, né? Pau que nasce torto, morre torto, é dessa maneira. Não é dessa maneira, né? Não se nós fizermos com que seja diferente. E para nos auxiliar nesse processo aí, porque nós sabemos muito bem da dificuldade disso tudo, nós temos as leis morais. E a lei de liberdade, da qual nós estamos falando hoje, ela pertence às leis morais. Todos nós, antes de chegarmos aqui na Terra, nesse planeta abençoado que nos acolhe, nós fazemos o nosso plano de vida, junto com alguns amigos mais esclarecidos do que nós na espiritualidade. Nós escolhemos, muitas vezes, o tipo de prova necessário para o nosso aprendizado. Então, nós fazemos lá uma avaliação daquilo que é necessário corrigir, daquilo que nós vamos tentar fazer de uma maneira diferente, e nós planejamos tudo isso com amigos que têm uma condição melhor que a nossa. Porém, toda prova, ela vem acompanhada de tentações, que serão maiores ou menores, dependendo da intensidade da nossa prova. É como na escola. Todos nós passamos por essa experiência. E nós aprendemos lá uma série de conteúdos. E nós temos a tal da prova. O que é isso? É um teste para saber se nós aprendemos realmente aquilo que nos foi colocado. E na nossa vida é a mesma coisa, a nossa vida é uma escola. Funciona da mesma maneira. E o nosso aprendizado, ele está exatamente na maneira como nós vamos atravessar essas provas, de como nós vamos resistir a essas tentações que vão surgir para todos nós. Quando nós pensamos que vai ser tudo muito fácil, é uma ilusão, nós sabemos, nós seremos testados na nossa vida, nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, o importante
é saberem como nós vamos lidar com isso, como é que nós vamos passar por essas experiências, como é que nós vamos reagir diante delas. É exatamente aí que está o nosso aprendizado. É muito simples nós dizemos assim, eu não resisti. Mas é exatamente aí que está o nosso aprendizado, investir naquilo que precisamos mudar e fazer alguma coisa, porque se nós não conseguirmos desta vez, com certeza nós vamos precisar de uma outra oportunidade para superar isso. Então, não adianta ficar prorrogando, é melhor a gente resolver o quanto antes. E nós temos liberdade para isso. A escolha é nossa. Percebemos então a responsabilidade que acompanha essa palavra liberdade. Porque é muito simples dizer, eu quero ser livre, a liberdade é muito boa, mas essa palavra, ela não vem sozinha. Ela carrega uma responsabilidade imensa junto dela. E outro fator relevante a se considerar é que nós somos sugestionados o tempo todo por pessoas boas e más. E também por espíritos que estão desencarnados, que nos sugestionam o tempo inteiro. Então, eles vão dando para nós sugestões, tanto as pessoas encarnadas como as desencarnadas. E nós temos a liberdade também de aceitar essas sugestões, de aceitar esses conselhos. Se eu vou ignorar ou se eu vou aceitar, isso é uma escolha minha. E nisso consiste exatamente aquela palavrinha que nós ouvimos bastante, o livre-arbítrio, exatamente aí que ele está. Sem ele, nós não precisaríamos responder pelas nossas faltas, mas também não seríamos abençoados pelos nossos méritos, por aquilo que nós fizemos de bom. E agora, compreendendo um pouquinho disso que nós conversamos, daí então a liberdade pode nos ser plena, porque aí nós já sabemos, já temos uma ideia de como nós vamos usar essa nossa liberdade, tanto no momento de pensar, como no momento de agir. Nós não podemos nos esquivar dos nossos atos, com aquelas desculpas, eu nasci dessa forma, é assim que eu sou. Isso não pode servir mais para nós, porque nós já temos esclarecimento suficiente para pensar de uma outra forma. Como espíritos, nós fizemos as nossas escolhas, e agora nós precisamos segui-la, segundo o planejamento que nós mesmos fizemos. E querer é poder, sim. Se quisermos, nós vamos conseguir. Se nós não quisermos, nós não vamos conseguir. E também não vai adiantar culpar os outros. Isso é muito importante. No Livro dos Espíritos, no capítulo 10, nós encontramos sobre a lei de liberdade. E tem uma questão no Livro dos Espíritos, e é a seguinte: há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar dessa liberdade absoluta? E a resposta é muito clara: não. Absoluta, Absoluta não, porque nós todos necessitamos uns dos outros, assim os pequenos como dos grandes. Mas então, eu não posso ter liberdade de decidir sobre as minhas próprias coisas? Todos nós temos o direito de decidir aquilo que é nosso, de tomar as nossas decisões, mas nós temos também o dever de cuidar para que essas decisões não firam o direito dos outros. Assim como nós temos os deveres, temos direitos, temos deveres, temos as duas coisas. Quantas vezes, por exemplo, nós nos percebemos assim pessoas, nós estamos falando tanto dessa liberdade, da atitude, do pensamento, de agir, e quantas vezes nós percebemos pessoas que se dizem bastante liberais e às vezes nós temos conhecimento de que essas pessoas nos seus lares, nas suas casas, elas se comportam como opressores, ou seja, elas conduzem a situação para que as pessoas da família tenham medo dela. Por que acontece esse tipo de coisa? Se nós já temos um pouco de conhecimento, por que isso acontece? E, na verdade, isso ocorre porque, apesar da compreensão da lei natural, algumas pessoas elas ainda se deixam levar muito pelo orgulho e pelo egoísmo. Na verdade, elas sabem o que elas devem fazer, mas elas não fazem. Porque a nossa condição hoje permite nós diferenciarmos o que é certo, o que é errado, o bem do mal. Nós já temos essa condição.
Como nós já vimos, nós vamos responder sempre pelos nossos atos. E quanto mais esclarecimento nós tivermos, maior será a nossa responsabilidade. Lembremos, aquele ditado: muito será cobrado a quem muito é dado. Então, o conhecimento é necessário, mas a partir do momento que nós temos esse conhecimento, nós seremos ainda mais cobrados se fizermos alguma coisa equivocada, porque não vamos poder dizer que não sabíamos. Nós estamos falando bastante, ouvimos muito falar sobre a transformação do nosso planeta. Estamos passando por um momento de transição, onde o nosso planeta está passando de provas de expiação para regeneração, mas ainda é uma transição. E aí nós nos perguntamos, está muito longe? Isso demora? Quanto é que falta para isso acontecer? E uma resposta muito clara é que o dia em que nós compreendemos e praticarmos, porque na verdade, compreender, nós já compreendemos bastante coisa, mas falta prática, Que o caminho é a fraternidade, é a caridade, a liberdade com responsabilidade, aí nós vamos entender que nós estamos chegando perto desse planeta de regeneração. Ainda hoje nós encontramos, e não é difícil, pessoas que tratam algumas outras como propriedade. Isso tem um nome, escravidão. E aí muitos vão pensar assim, nossa, mas tem isso aqui? Muito mais do que a gente imagina. A mídia está aí, para colocar para nós diversas situações onde isso ainda acontece. Então essa condição ainda existe. Porém, esse abuso de força, com o progresso, ele vai desaparecer. Assim como vai desaparecer todo e qualquer abuso. E este será mais um sinal de que nós estaremos próximos dessa regeneração. Ou seja, ainda falta, Não dá para dizer que a gente está muito perto, não, porque nós temos uma caminhada. E é preciso ficar claro para todos nós, porque nós vemos tantas desigualdades nem no país, no nosso mundo, E tem uma coisa que precisa ficar muito clara para nós. Na humanidade, há raças mais esclarecidas, menos esclarecidas. E o que ocorre aí? Essas raças menos esclarecidas, que dependem daquelas que são mais inteligentes, é para que exatamente estas últimas, que têm uma inteligência, possam auxiliar as outras a se elevarem. Então, umas ajudando as outras. Não adianta ninguém querer chegar na frente, porque esse processo de regeneração são todos juntos. Ou seja, aquele que sabe mais precisa auxiliar aquele que sabe menos. É por isso que ele sabe mais e está aqui. Aquele que tem condição de chegar mais rápido, ele precisa auxiliar aquele que chegaria mais devagar. É assim que precisa ser. O nosso planeta ele só vai se transformar quando nós entendemos que essa transformação ela é conjunta, não é individual. Todos devem se transformar auxiliando um ao outro. Não é individualmente que isso vai acontecer. E por falar em pensar, já que nós estamos falando bastante em pensamento, pensar, essa liberdade toda, a lei de liberdade ela fala ainda sobre a liberdade do pensamento, que é para nós uma liberdade absoluta, cada um pensa aquilo que quiser, porque através do pensamento nós gozamos de uma liberdade sem limites, porque o pensamento ele não conhece barreiras. E através desse pensamento, nós vamos pensar, ele vai acontecer de qualquer maneira. Nós podemos impedir a manifestação, mas não dá para aniquilar o pensamento. Por isso que é uma liberdade absoluta. Mas também nós temos responsabilidade sobre aquilo que nós pensamos. Poxa, mas então a liberdade é um engano? Depende da maneira que nós entendemos a liberdade. Porque, veja bem, nós pensamos, ninguém viu, Mas Deus, Ele conhece o nosso pensamento. E por trás de um pensamento, vem sempre uma intenção. Então é a Deus que nós vamos precisar prestar contas sobre os nossos pensamentos. E por trás dessa intenção, nós sabemos que acontece da seguinte forma. Se for uma intenção boa, porque o pensamento, ele vai gerar toda uma energia. E se for uma boa intenção, nós sabemos que os espíritos superiores, de alguma maneira, eles vão colaborar para que isso aconteça. Mas nós sabemos também que se for um mau pensamento, aqueles espíritos que estão preocupados com o mal, eles também vão tentar de alguma maneira colaborar para que aquilo também aconteça. Então,
quais deles nós queremos ao nosso lado? Por isso é que nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Então, mais uma vez, a liberdade com a responsabilidade. Parece que esse sentido de liberdade é bem mais complexo do que nós imaginávamos, não é mesmo? Se nós não tivéssemos que responder pelos nossos atos, mas nós precisamos responder. E a liberdade de consciência? É uma consequência da liberdade de pensar? O que é liberdade de consciência? Entendamos que a consciência, ela é, para nós, como se fosse, é um pensamento íntimo. E funciona assim da mesma forma. Nós temos a liberdade de consciência, que é a nossa maneira de pensar, que também deve respeitar a maneira dos outros pensarem. Outra característica do progresso da nossa civilização é quando todos nós compreendemos a liberdade de pensamento dessa forma consciente, sem querer convencer o outro a pensar da mesma maneira que nós, porque as pessoas pensam diferente, sem querer impor a nossa verdade ao outro, porque a nossa verdade pode ser diferente da dele. Nós precisamos atentar para uma coisa, é falta de caridade se a gente achar que o outro tem obrigação de pensar da mesma maneira que nós. Isso seria atentar contra a liberdade do pensamento do outro. Mas será que então, bom, você está falando isso, então quer dizer que, em respeito a essa liberdade de consciência, eu devo deixar, por exemplo, as coisas erradas acontecerem, que o mal se propague, que outras doutrinas, por exemplo, que são prejudiciais, continuem, porque eu preciso respeitar o pensamento do outro? Não é dessa maneira, porque a omissão, ela também nos torna responsáveis. Então, como é que nós devemos fazer? É através do exemplo e da doçura que nós devemos ensinar, sempre, praticando aquilo que Jesus nos ensinou. Foi dessa maneira que ele fez, praticando dessa forma. Pois se nós usarmos a força ou o descontrole, é porque a nossa crença é pior ou igual àquela daquele que nós estamos tentando convencer. Então nós precisamos pensar nisso. Mas então como é que eu vou saber se minha crença é melhor, se a minha verdade pode não ser a verdade do outro? Como é que eu sei isso? Já que nós estamos falando de crença. E a resposta é muito simples e está lá no Livro dos Espíritos. Nos diz que a melhor doutrina será aquela que produz mais homens de bem e menos hipócritas, quer dizer, que pratiquem a lei de amor e de caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. Porque pessoas que não condizem de acordo com a doutrina e que não seguem o caminho do bem, nós vamos encontrar em qualquer lugar. Mas isso precisa ser uma parte pequena, né? A doutrina que semear a desunião e estabelecer divisões entre os filhos de Deus só pode ser falsa e prejudicial. Portanto, nós temos a liberdade de escolher a doutrina, o pensamento, as atitudes e tudo mais o que disser a respeito da nossa vida. A liberdade é a condição necessária da alma humana, que sem ela não poderia construir o seu destino. Então, é através da liberdade que nós podemos construir o nosso destino. Estamos falando novamente do livre-arbítrio. E quando a gente fala de livre-arbítrio, todos nós temos, somente uma criança, ela não tem condição ainda de ter esse livre-arbítrio de uma maneira muito completa, porque ela vai ainda ser restrita a escolher algumas coisas, a cor da roupa que ela vai colocar, a cor da bola que ela quer ter, mas isso também já é um treino, né? Existe uma outra condição também, onde a pessoa não pode usufruir do livre-arbítrio. É quando possui algum tipo de alteração nas faculdades mentais, porque quando nós perdemos o domínio do nosso pensamento, nós perdemos também a liberdade. Geralmente essa situação é uma situação de punição por espírito. Então a liberdade e a responsabilidade, elas são correlativas no ser e aumentam conforme a nossa elevação. É a nossa responsabilidade que faz nossa dignidade e a nossa moralidade. Então, a responsabilidade, ela é estabelecida pelo testemunho da nossa consciência. Nós sabemos sempre
o que nós fazemos, sobre as decisões que nós tomamos, que nas provas, a nossa consciência ela vai nos aprovar ou ela vai nos censurar segundo a natureza de nossos atos. E nós sabemos bem isso quando nós sentimos remorso. É muito ruim sentir remorso, mas é uma reprovação da nossa consciência. Se a nossa liberdade ela ainda é restrita, nós estamos falando tanto sobre essa restrição, está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento, ou seja, nós estamos no caminho, porque o progresso não é outra coisa senão a extensão do nosso livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. É muito importante nós entendermos que é o conjunto, que sozinho nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Nós temos que dar as mãos uns aos outros. O livre-arbítrio nada mais é do que a expansão da personalidade e da consciência. Para nós sermos livres, é necessário que nós queiramos e façamos para isso um esforço. Então, é através do conhecimento, é através do estudo, que nós vamos aprender a substituir as sensações, os instintos, pela razão. E isso só se pode obter por uma educação, por uma preparação das nossas faculdades humanas, E todo homem, quando ele chegar nesse estado da razão, ele vai ser cada vez mais livre à medida em que ele se adiantar, porque aí a responsabilidade para ele já vai ser uma coisa natural. Segundo Leon Denis, no livro Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor, ele nos diz que o homem é o obreiro da sua libertação. E ainda ressalta para nós que os obstáculos que nós encontramos no nosso caminho, eles são meios de nos obrigar a sair da indiferença, a utilizar as nossas forças que muitas vezes nós não sabemos que temos. Então é para isso que servem os obstáculos. E ele diz que as nossas dificuldades materiais nós podemos superar, todas elas nós podemos vencer, mas que nós precisamos compreender o valor da palavra solidariedade na prática, praticando. Lembremos-nos de que a liberdade de cada um liga-se à liberdade dos outros. Nós sabemos das nossas imperfeições, sabemos das nossas dificuldades, quantas coisas, quantos desvios nós já não queríamos mais cometer, mas nós ainda não conseguimos. Mas nós temos uma orientação muito importante, a irmã Dufaux, ela nos tranquiliza a respeito disso, dessa cobrança excessiva que muitas vezes nós fazemos. E ela nos diz que esta é a estrada da imperfeição. Esse é o nosso caminho, Não te martirizes. Tudo isso é compreensível, parte integrante de quantos se candidatam aos serviços reeducativos de si próprios. Portanto, não sejas demasiadamente severos contigo. Tenhamos caridade conosco, entendamos esse nosso processo, mas entendamos isso com clareza, para que nós possamos fazer alguma coisa por nós. E ela nos orienta para seguirmos sempre adiante, trabalhando e confiando cada vez mais. Porque ela diz que Deus nos aguarda com respeito pelas nossas dificuldades, porque Ele é nosso Pai de amor. Ele sabe, Ele compreende as nossas deficiências, as nossas dificuldades, os nossos defeitos. E Ele tem a esperança de que amanhã nós sejamos melhores do que hoje. Ele confia em nós, para a nossa própria felicidade. Então é importante que nós também tenhamos essa confiança em nós. A participação dos senhores e das senhoras, formulando suas perguntas dentro do tema que foi exposto. É só levantar o braço, o microfone chega. A nossa liberdade termina quando começa o direito do próximo. O que devemos então fazer para que não agridamos esse direito do próximo? Qual é o nosso comportamento? Devemos nos colocar no lugar da pessoa? Isso é o que Jesus nos ensinou, para quando nós quisermos saber qual atitude tomar perante o outro, para que nós nos coloquemos no lugar do outro.
E é isso mesmo, porque será que é só se colocar? Será que eu gostaria que fizesse isso comigo? Será que eu queria que fosse dessa forma? Porque é como nós juntos aqui conversamos, nós temos direitos, mas nós temos deveres, precisamos respeitar o espaço do outro, né? Por isso que a liberdade, ela vem com toda essa responsabilidade, porque nós temos responsabilidade perante aquilo que nós fizemos para o outro. E quando nós começarmos a entender isso de uma maneira mais suave, porque é complicado para a gente isso, né? Então, quando a gente começar a entender isso de uma maneira mais suave, que nós somos responsáveis por aquilo que nós causamos sobre o outro, talvez a gente comece a mudar de uma maneira mais tranquila. Mas é difícil para nós. Mas a melhor maneira é a que Jesus nos ensinou, nos colocar no lugar do outro, porque também a gente sabe, né, que o que a gente faz aqui, nós também recebemos, e que muitas vezes não é aquela pessoa que vai fazer por nós aquilo que nós fizemos por ela, mas uma outra. E isso serve para as coisas boas, como também para as coisas ruins. Temos tempo, mais uma pergunta. Obrigado. Boa noite, Cláudia. Vamos falar sobre a escravidão? Existem pessoas que elas possuem menos aptidões, né? E outras são mais inteligentes. E essas outras, às vezes elas não judiam que elas estão escravizando. Elas não causam mal, mas elas escravizam elas. Elas não vão responder porque elas estão tendo uma atitude boa em relação a essas pessoas. Todos respondem. É muito importante essa situação que você colocou, porque quando a gente fala de escravidão, a gente remete àquilo que a gente aprende, né? Que as pessoas são escravizadas sob tortura, sob ruindade, e tem um outro lado também. São aquelas pessoas que elas são escravizadas, mas nem por isso elas são maltratadas, mas elas são submetidas a um trabalho escravo. As pessoas também vão responder por isso. E é importante nós dizermos aqui que cada um vai responder sempre de acordo com o seu conhecimento. Se aquela pessoa, ela tiver conhecimento de que ela está submetendo aqueles outros a um trabalho escravo, ela vai responder de uma maneira muito maior do que aquela que acha que não, mas ela realmente acredita que não, porque tem gente que acredita, né, que não está causando, não, eu estou ajudando, porque ele está recebendo, ele está empregado, ele está ganhando dinheiro, mas às vezes a condição é subhumana, são horas e horas de trabalho, né, e às vezes a quantia é tão pouca, mas às vezes a pessoa tem a ideia de que ela está ajudando. Então, ela também vai responder, mas se ela não tiver essa consciência ainda, ela vai responder de uma maneira diferente do que aquele que já tem essa consciência. Responder, todos vão. Mas aí também tem a ver com o conhecimento de cada um, né? A gente volta naquela frase, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, quanto mais nós conhecermos, quanto mais nós soubermos a respeito, maior é a nossa responsabilidade perante aquelas criaturas que nós estamos prejudicando. Boa noite. Boa noite. Você falou um pouco sobre os espíritos mais evoluídos que estão encarnados e estão ajudando os menos evoluídos. E eu gostaria de saber sobre aqueles menos evoluídos. Eles estão ajudando, estão auxiliando também os mais evoluídos e a liberdade entre eles. Você falasse um pouquinho. Então, uns pelos outros, é sempre dessa maneira, e todos têm um papel importantíssimo a desempenhar. Quando nós falamos de espíritos evoluídos e espíritos menos evoluídos encarnados, nós estamos falando de uma infinidade de graus imensa aí. E cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel. É claro que aquele que ele traz uma certa inteligência, ele precisa dar a mão para aquele que tem menos, para que traga ele também, né? Só que aquele que
talvez tenha uma inteligência um pouco menor, ele também tem alguma coisa para ensinar para aquele que tem mais inteligência. Quantas pessoas não têm tanta inteligência, e usam essa inteligência de maneira equivocada? Não é? Isso acontece muito. Então, muitas vezes, a inteligência, ela também pode ser testada. E ela é. Então, está aí. Mais uma coisa, porque nós achamos que a inteligência vai garantir alguma coisa para a pessoa. Não vai, ela vai ser testada também. É alguma coisa a mais que ela tem. Então, aqueles que estão ali, eles um pouco mais abaixo, às vezes têm muitas coisas para ensinar que aquele outro que evoluiu em inteligência tem para aprender, porque talvez ele não tenha tido muito do conhecimento moral, talvez ele não tenha evoluído tanto nessa parte moral, e aquelas pessoas têm uma condição moral muito maior do que a dele. Então, o aprendizado é mútuo. Ninguém está em lugar nenhum por acaso. Existe a troca para o crescimento de todos. Suas considerações finais, minha querida irmã. Okay. A liberdade, como nós falamos tanto essa noite, ela é um desejo de cada um de nós. E é aí que se fundamentam todas as nossas realizações duradouras. Porque são estas que devem ser as mais pensadas, são as que são tomadas com maior responsabilidade, por isso são mais duradouras. E o homem na Terra é o único ser dotado de livre-arbítrio. Ele pode fazer suas escolhas. Mas a liberdade, como nós percebemos o tempo todo, ela vai estar condicionada através da responsabilidade, sendo que a responsabilidade, por sua vez, não pode existir sem a liberdade. Uma caminha junto com a outra. E é justamente da intenção de liberdade e responsabilidade que surge para nós a síntese da independência, que nós também queremos muito, tanto no plano individual como no plano coletivo. Portanto, compreender, aplicar e evoluir é o que precisamos colocar em prática sobre a lei de liberdade. Segundo Emmanuel, ele nos deixa uma frase para nós fecharmos e refletirmos: sem obediência às leis divinas que nos mandam servir ao próximo por amor, não há liberdade. Eu desejo a todos vocês uma boa noite e até uma próxima oportunidade.